Olá, tudo bem? Né, aproveitar a oportunidade também, deixar um shalom, né, como o Benjamin Seifton deixou a sua participação, shalom em hebraico é um cumprimento, né, uma saudação, só que a palavra é uma palavra que engloba um termo muito mais profundo do que isso, né, a tradução literal poderia ser traduzido como paz, né, como ele bem falou, mas é um cumprimento que utilizamos na atualidade, até em Israel se utiliza na atualidade esse cumprimento de shalom. Então, já fica a dica ali nesse caso. E eu queria falar a respeito da crise de identidade, né, que é uma questão importante para o judaísmo anunci também, que é esta versão ou esta vertente do judaísmo que está nascendo, está crescendo e está tendo essa dificuldade que forma parte da vida da pessoa que está procurando o judaísmo, né? E qual que é o antídoto, qual é que é o remédio para essa crise de identidade, né? E posso assemelhar isso como a época da adolescência de cada jovem, né? Cada pessoa, tanto menino como menina, ela passa por essa etapa da vida onde ela começa a ter perguntas e que essas perguntas ficam um pouco mais difíceis para ser respondidas pelos pais e até pelos professores, né? Então, a pessoa começa a ter dúvidas, a ter essa questão que ela mesma precisa procurar respostas, já não é tão fácil como perguntar para o pai ou para a mãe: "Mãe, como que funciona isto?" ou "Pai, como que funciona isto?", né? Sim, ainda que os pais queiram ajudar a pessoa, muitos desses ensinamentos, muitas desses conceitos, a pessoa precisa passar pela situação para poder entender como que funciona realmente na vida, né? E isso aconteceu comigo, né, como qualquer jovem, né, ainda que eu já me criei praticando essa religião, né, sempre vinha essa pergunta: por que será que o judaísmo em números é tão pequeno em referência a outros credos, né, a outras religiões, né? Por que que não tem mais pessoas que professem essa religião, né? É uma dúvida que me surgia, né, mas com o tempo isso foi passando, né, não é uma coisa que já me preocupa mais, né? Mas o importante é que eu acho que a resposta a essa pergunta é a Torá, né? A Torá que é traduzido poderíamos traduzir do hebraico ao português como Bíblia, seria a palavra que nós utilizaríamos para definir isso no do hebraico ao português. Não é a palavra 100%, mas faz a tradução, né? E dentro da Bíblia, dentro da Torá, existem muitos mandamentos, existem muitas coisas que no judaísmo a gente adota e tenta cumprir ao máximo, né? E para quem olha de fora, né, no mundo ocidental, muitas vezes a cultura e a política leva as pessoas a acreditar que o mandamento ou a lei é uma coisa negativa. E no judaísmo, a gente vê o contrário, né? Por isso que muitas vezes chega a ser uma piada, né? Mas você fala que os judeus são muito bons advogados, né? Pessoas que trabalham com a lei, né? E também muito bons comediantes, porque vende uma coisa negativa, uma coisa que pode tirar uma risada, pode tirar um momento de alegria ainda nos momentos difíceis, né? Então, esse olhar da lei, esse olhar do mandamento não é para o judeu uma coisa pesada, mas sim uma oportunidade de conexão, né? Que é o que faz a diferença dessa mesma questão, como quando nós, na adolescência, descobrimos que todos esses processos que nós passamos nesse momento e parecia um momento de sofrimento, depois de que passa o tempo da adolescência e você chega aos 30, 40 anos, você olha para o passado e fala: puxa vida, como eu desfrutei aquela época da minha vida e capaz que eu não aproveitei a 100% porque eu vi como um sofrimento, né? Mas é a diferença quando a pessoa entende essa questão da identidade. Quem eu sou? O que eu represento? O que tanto eu tenho aprendido? O que tanto posso aprender a mais do que eu já aprendi, né? Então é um chamado, eu gostaria de deixar essa testemunha como o seguinte: é um chamado para todas as pessoas de todas as religiões que estamos acompanhando hoje, que vão ver esse vídeo, Exato Hashem, com a ajuda do Sagrado, né? O que eu posso fazer para melhorar? Né? O que tenho, qual margem eu posso ter para melhorar a minha vida atual, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito social, né? A quem eu posso ajudar? A quem eu posso dar uma oportunidade de ter uma conexão, mais uma vez, né? Só queria, claro, um pouquinho, um aspecto técnico, mas faz sentido com o que estou falando, né? No hebraico, quando falava de mandamento, né? De mandamento, a palavra para mandamento é mitzvah, né? E se nós ensinado no judaísmo que essa palavra mitzvah às vezes não precisa ser interpretada ou lida como mandamento, porque mandamento faz você ver como se fosse uma carga, uma coisa pesada, uma obrigação que você não pode se salvar.
Mas veja a palavra mitzvah, veja a palavra mandamento como conexão, uma ligação, né? Que pode ser traduzido como carga, mas carga positiva, como quando você coloca seu telefone a carregar, né? Ou quando você toma o sinal de Wi-Fi de um lugar, né? Você reconecta, faz uma religação, né? E para você que está nos acompanhando, esse seria o meu desejo que queria deixar com esse linha, né? Temos a oportunidade de ter uma religação, de nos reconectar através do quê? Através da nossa identidade, do que nós representamos, de tudo que aprendimos na nossa vida até esse ponto, né? Lembrarmos de quem somos, né? E aproveitar isso com respeito ao Brasil também. O Brasil tem umas raízes muito fortes, de muita cultura, de muitas pessoas que têm muitos sentimentos positivos, muitos bons costumes, né? E eu acredito que, se nós conseguirmos fazer essa religação com esses bons costumes, nós conseguimos que o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade de Ponta Grossa, né, que é uma iniciativa, essa iniciativa é uma iniciativa de uma das secretarias da nossa cidade, né? Como nós podemos fazer uma religação com um costume bom que representa a nossa cidade de Ponta Grossa, né? Com isso, queria finalizar a minha participação. E eu gostaria também apenas de fazer um convite, que aquelas pessoas que tenham curiosidade de conhecer uma sinagoga, não precisa frequentar, mas que queiram ao menos conhecer, Ou que tirar queiram uma dúvida, tirar né? uma dúvida ou Fazer outra uma e tal, pergunta. são convidados. São convidados a virem aqui nos fazer uma visita, conversarmos, Uhum. respondermos perguntas que forem feitas. Sim. É isso aí. Também esse foi vizinho de fé do pessoal do judaísmo. Eu quero convidar aqui na frente agora a Thalita, que representa o espiritismo, ou a doutrina espírita. Thalita, fique à vontade. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer, uma honra estar compartilhando esse momento com todos vocês. Tenho algumas histórias para contar porque eu me tornei espírita, mas antes eu gostaria de bater um pouco no discurso, né? Nós aprendemos uns com os outros todos os dias. Para mim, esse encontro tem um significado muito especial. Acredito que o tempo hoje é de diálogo, respeito e empatia. O mundo pede isso diariamente para nós, né? Cada religião, cada doutrina tem algo precioso a nos ensinar quando abrimos o coração para ouvir. Ao longo da minha vida, tive o privilégio de aprender com pessoas de diferentes crenças. Não entendi um pouco, está muito eco? Não, agora uma vez uma paciente minha, que era muito católica, né? Um dia que eu estava um pouco tendo uma conversa com ela, e ela me contando alguns relatos, ela me disse seriamente: olha, filha, tem orações que a gente faz para a mãe. E naquele dia, tocou no meu coração que nós temos uma mãe, e eu dei mais valor e mais apreço a Maria Santíssima. Um outro dia, uma amiga que estava passando por um momento muito delicado da vida dela, que é bem evangélica, me convidou para ir ao culto. Quem saiu de lá tocada fui eu, não ela. Talvez eu precisasse estar lá naquele momento. E aí eu entendi o valor de glorificar a Deus, de louvar a Deus. Como de costume, eu sou uma pessoa que penso muito, pergunto muito, minha cabeça, né, se eu aparece. Eu estava num dia turbulento, com estresse de trabalho, e um amigo budista falou para mim assim: Thalita, uma mente turbulenta, ela só vê problemas. Uma mente que o fluxo foi, que está vazia, ela encontra soluções. Talvez você precise acalmar a tua mente. Aprendi muito com os meus irmãos, né? Tanto no candomblé quanto na Umbanda e outras religiões de matriz africana. O espiritismo só existe porque eles vieram antes. E nós não podemos negar toda a cultura que vocês trazem ao nosso país, né? Temos 526 anos de história, 400 de povos que acreditavam nisso, né? Que acreditam até hoje. E como médium, foram amigos
que me ensinaram muito sobre temas, sobre ancestralidade. Então, tem um carinho muito especial. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Sou espírita, né? Desde o ventre da minha mãe, mas aprendi ao longo da minha vida que as pessoas ensinam diariamente e nos completam, inclusive a nossa crença. Sobre ser espírita, para mim é ter encontrado uma doutrina que alimentou a minha curiosidade, sempre fui uma pessoa que gosta de compreender, de fazer perguntas, de achar respostas. Então a doutrina espírita saciou essa sede de conhecimento, me deixando livre também para construir uma fé com um senso crítico. Ela também me dá a liberdade de ser quem eu sou, não porque tudo seja permitido, né, gente? Mas porque a nossa própria consciência, quando é embasada em certos princípios, ela mesma nos cobra o que devemos fazer ou não na vida. E me força a ser um ser humano melhor, né? Perfeito a gente não é, mas acredito que buscando uma evolução a gente está no bom caminho. A minha avó foi o meu guia, posso colocar assim, né? Não foi pelas palavras, foi pelo exemplo, porque nela eu sempre vi bondade, caridade, e ela sempre amou ao próximo, como ensina os mandamentos, né? Sem olhar quem. E o exemplo para mim é a maior forma de aprendizado que a gente pode ter. Eu desconheço também alguém que não tenha passado por algum problema na vida. Todos temos momentos difíceis de luta. Foi nesses momentos, e não nos momentos felizes, que eu encontrei forças e uma doutrina espírita. E consegui seguir. Uma vida feita de lutas, né? É por isso que estamos aqui. Eu não acho também que nós escolhemos uma religião. Eu acho que ela nos escolhe a vida para crescer os filhos e eles vão nos mareando. E quando a gente vê, a gente foi acolhido por uma certa religião, por uma certa crença. Para finalizar, quero deixar uma mensagem que eu acho essencial, né? As nossas crenças individuais, né? Jamais podem ser maiores que o amor. Nenhuma religião, nenhuma crença, nenhuma doutrina cumpre a sua missão no mundo se ela não nos tornar mais humanos, né? Mais compassivos e mais dispostos a servir o próximo. Isso é um ensinamento que rege o mundo, é o amor. Então, agradeço a oportunidade, esse espaço de diálogo. Para mim é muito enriquecedor, foi muito enriquecedor segundo, para conhecer mais sobre outras crenças. E eu confio e acredito que o mundo possa caminhar para isso. Né? A gente possa olhar para o outro e sempre a gente vai acreditar naquilo que Deus diz, né? Mas a gente tem respeito, empatia, consideração, e que até mesmo não tinha opinião, a gente fica antes, né? Se a nossa opinião vai de falta da ação do outro. Muito obrigada. Obrigado, Thalita. Vamos ver agora a representante da Casa do Divino, Lívia Portela. Boa noite a todos. Eu recebi esse convite, na verdade, muito surpresa, por ter escolhido ser escolhida dentro do grupo de Divino, na Casa do Divino, para testemunhar a minha fé. Assim, é uma particularidade que eu contato de tantas as graças que acontecem na Casa do Divino. Mas eu não posso contar essa particularidade sem, primeiramente, contar do vinho e porque, na minha fé, diante de tantas religiões aqui,
bem vaziosas, né, que levam realmente ao encontro com o divino, ao encontro com Deus, e conduzem as pessoas ao amor. Eu ia Portela, né, sou Portela porque sou casada com Antônio Portela, nasci católica, de pais católicos. Então, como a Carolina falou, né, a gente segue os exemplos que já vem de casa. Né? No caso dela, a avó, a mãe. No meu caso, eu tive um pai muito devoto de Nossa Senhora, uma mãe também devotíssima de Nossa Senhora Aparecida, casaram, né, na Igreja Católica e criaram seus filhos e batizaram na Igreja Católica. Então, foi a fé que eu conheci desde menina. Eu sou casada, né? Casei na Catedral Santana, conheci meu marido fazendo parte de grupo de jovens dentro da igreja. Então, eu cresci nessa caminhada de fé católica. Fui catequista muitos anos na Catedral Santana. E a nossa igreja em Ponta Grossa é repartida, na diocese, é repartida por setores. Então, cada paróquia tem suas capelas territorialmente. E a Casa do Divino, ela compõe a catedral, ela pertence para a catedral. E quando eu era catequista, nós levávamos os nossos crismandos, catequizandos, preparávamos para receber o sacramento da crisma. No tempo, né, de Pentecostes, né, da vinda do Espírito Santo, porque a igreja vive esse momento plenamente, nós levávamos durante a semana as crianças que iriam receber esse sacramento para explicar esses dons, para explicar que dali em diante, depois de sua crisma, eles iam ficar maduros na fé e realmente escolher aquilo que eles queriam para a vida deles, iluminados pelo Espírito Santo, alimentados pelos seus dons. E nós fazíamos uma experiência de levá-los até a Casa do Divino. Então foram muitos anos que eu fui acompanhando esses crismandos até a Casa do Divino. E lá era preparada toda uma catequese, a Lídia da Casa do Divino, sempre com um grupo, com muito carinho, já sabia desse momento, os catequistas preparavam para conscientizar esses catequizandos nesse tempo de Pentecostes e o que era o Espírito Santo que eles iam receber na Cristo. Na verdade, já se recebe a Trindade no seu batismo, mas eles estavam sendo preparados para se conscientizar do que o Espírito Santo faz na vida da igreja. E ela preparava esses encontros maravilhosamente. Hoje nós tivemos um exemplo aqui na quarta-feira, quando nós viemos tocar, né? E mais fortalecidos com a catequese que a Lígia preparava para nós, explicando cada dom, né, do Espírito Santo. Muito bem. Então, eu fiz esse trabalho por muitos anos na catedral. Mas eu nunca tive uma experiência com o divino assim tão forte depois. Porque a minha missão como catequista era orientar, ensinar
me mostrar o caminho de fé nesse sacramento. Muito bem. Mas eu mesma nunca tinha feito uma experiência de fé na casa do Divino, pela casa do Divino, pelas novenas do Divino. Eu só ensinando. Aí eu tive um momento muito difícil, uma situação. Eu tive uma situação assim, de um primo meu estava passando muita dificuldade. Ele chegou a ser preso por conta de uma relação que ele teve lá, e isso, quando chega perto da gente, é complicado. A gente fica impotente, a gente não sabe como ajudar. E a minha tia, meus tios, todos sofrendo por uma situação tão difícil na família. Aí eu fui procurar saber o que realmente estava acontecendo e no que eu podia ajudar. Na verdade, eu não sabia o que fazer. Aí eu pensei, eu fui um dia lá e me propus a fazer aquela novena, né, mediante essa situação que nós estávamos vivendo na família. Eu nunca tinha experimentado assim, essa devoção tão forte assim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a dedicar, desde a primeira novena, a cada semana, fielmente na casa do Divino. Eu ia lá, anotava o meu pedido, colocava lá nos pés da bandeira e rezava plenamente aquelas orações, juntamente com os movimentos. Quando terminei a nona novena, geralmente nós fazemos as novenas das segundas-feiras, quando foi na terça-feira que eu terminei aquela novena, a minha tia me ligou dizendo que o meu primo tinha sido inocentado e que tinha saído da prisão. Então eu fiquei pensando, meu Deus, muito obrigada. E agora, o que eu faço para agradecer esse Deus tão maravilhoso na minha vida? Porque eu sabia que as coisas boas aconteciam a partir do momento que você tem fé e pede como um filho que realmente reconhece Deus como Pai e que pode tudo. Mas eu não tinha experimentado ainda desse amor tão forte. E olha que a minha caminhada na fé sempre desde criança. Aí eu pensei, o que eu posso fazer? Aí eu cheguei para a Lídia e falei, pode contar comigo. Eu vou dar um jeito de estar sempre aqui com você, porque eu sei que aqui, no meio dessas pessoas tão simples, é que a graça de Deus acontece a partir do momento que você abre o seu coração e aceita e reconhece que você é filho amado de Deus, assim como a gente aprendeu lá na catequese, desde pequenininho. Então, eu nunca duvidei dessa fé. Claro, eu já recebi mais graças, mas essa foi a primeira e a mais forte para mim, porque eu lembrei que eu tive a minha mãe, que foi minha primeira catequista,
e ela é enfermeira e teve câncer. E desde o meu começo de casada, eu tive uma filha, minha filha mais velha, ela nasceu com um problema renal. E eu estava com a minha filha febril em casa, mas eu tinha que cuidar da minha mãe com câncer no hospital. Para mim foi difícil, muito difícil. Meu marido levava a minha filhinha no hospital para eu amamentar e levava para casa com febre. Aí, quando a minha mãe estava no hospital e a enfermeira vinha fazer os medicamentos, minha mãe sofria bastante, mas ela sabia cada passo que ela ia viver daquela enfermidade, porque ela cuidou de muitas pessoas nesse estado terminal. Depois que as enfermeiras saíram, eu segurei a mão dela e perguntei para ela: mãe, por que a gente precisa sofrer tanto nesse mundo? Ela não sabia que eu estava falando do meu coração que estava lá em casa com a minha filha, porque difícil para uma mãe deixar a criança doente em casa, uma bebezinha ainda. Então, eu perguntei para ela, por que a gente tinha que sofrer tanto na vida? Aí ela olhou para mim, porque ela estava sempre com o olhinho fechado. Aí ela olhou para mim e falou: mãe, você é catequista e não sabe? Aí eu falei: pois é, mas eu às vezes eu preciso entender por que tanto sofrimento. Aí lá na Santa Casa, nas portas dos quartos, tem um crucifixo. Aí ela diz: coloque o sofrimento nos pés de Cristo. Por que será que a gente tem que sofrer tanto? Para ficar santo, para se santificar. Então eu aprendi com ela que os sofrimentos a gente coloca nos pés da cruz, porque lá é onde está o amor de Deus, que mandou o seu Filho e ele sofreu na cruz por causa de cada um de nós. Mas antes ele ensinou. Este sinal serve como relação entre cada um dos seus filhos com Deus, mas não esquecer que depende da nossa relação com os nossos irmãos. Por isso que cada um de nós aqui tem uma missão: cuidar uns dos outros. Essa é a nossa missão, levar as pessoas ao encontro de Jesus Cristo. É a missão da igreja e nós fazemos parte disso. A Casa do Divino faz parte dessa missão. Então, hoje eu quero agradecer o convite e nós rezamos sempre que, assim como vocês, cumpram a missão de levar as pessoas para o bem comum, que é Deus, que é o amor. Amém? Muito obrigada. Muito obrigado, dona Maria. Nós vamos chamar agora o representante da Igreja Evangélica Eterna Aliança, Cleverson Guilherme. Depois, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Boa noite a todos.
essa é minha esposa aqui, nós somos casados há 15 anos já, né? E a minha história, eu digo que a minha vida deu uma mudança gigante no ano 2011. Mas eu conheço a Cristo desde os meus 8 anos de idade. Mas por que estou dizendo desde 2011? Eu vivi todo esse tempo, vivi dentro da igreja, eu servi, sempre gostei muito de servir dentro da igreja. Eu estava participando lá nas EF, que a gente chama de escola, de férias, sempre acontece muitas vezes no período de férias das escolas. Né? Aí, para mim era muito legal, porque eu juntava muito com a galera. Estava ali brincando, comendo e aprendendo a palavra. Poxa, era muito legal. Isso me trouxe uma bagagem que eu nem imaginava que o meu futuro seria muito claro. E como você estava servindo na igreja, trabalhando, ali falando de Jesus com as pessoas, eu tive algumas oportunidades na vida de sair, que a gente chama do campo missionário, né? A gente chama de campo missionário. Eu tive a oportunidade de estar num período trabalhando num navio atracado, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fiquei por um mês nesse navio funcionário, onde tinham 40 nacionalidades diferentes. E dentro do trabalho social e evangelístico, né, esse navio corre o mundo todo. Esse navio chama Navio Globos, que faz parte de uma organização missionária. Isso foi em 97. E dentro das experiências que eu tive, dentro de algumas áreas que me deram um suporte, dentro daquilo que eu aprendi dentro da igreja, onde eu faço parte, onde eu estou. Hoje fazem 20 anos que eu estou na igreja de Aliança, eu fazia parte das igrejas reunidas. Talvez vocês já ouviram falar das igrejas reunidas, são muito fortes na igreja de Colômbia e Curitiba também. Eu fiz parte dela quando eu morei na minha infância, adolescência e juventude, eu morei na Colômbia de Março. E lá eu tive essas oportunidades de aprender tudo isso. Depois eu vim para contar a vossa. Eu vim morar aqui no ano 2000, por questão de trabalho. Eu vim para cá, porque eu não me sentia mais assim, ali já não era mais o meu lugar. Não no sentido negativo, mas no sentido que eu precisava sair para alcançar outros campos, outras regiões. E eu estava naquele lugar que não a área trabalhava com vaca, com lavoura, toda a área, tudo se imaginava o ser todo. E um dia eu estava voltando, eu falei assim, tinha 21 anos, e eu olhei para Deus, o que eu faço? Eu estava na rede, eu estava lá, eu fiz essa rodovia que ia para a nossa, para Curitiba. E aí veio uma palavra que está lá no livro de Gênesis, onde Deus fala para Abraão assim, que Abraão estava morando em Curso, com a família dele, estava ali, e ele orava por isso constantemente, e Deus falou para ele assim, sai da tua terra, sai dos teus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí toda essa história de Abraão, e ali se ramificou, vou falar de regiões, várias regiões, os cristãos, os muçulmanos e os judeus. E Abraão é um cara que vive mais de 90 anos. E a promessa de Deus sobre a vida dele é que descendência seria maior que as estrelas do céu. Hoje, desses 3 grupos que hoje existem, estão até hoje. E eu fui para cá com um rádio toca-fita, R$60 no bolso e um cobertor de mendigo. Só. E tinha um amigo que morava aqui que me deu a oportunidade para estar junto na casa dele. Ele me deu um suporte. Então, meu emprego ganhava R$150 por mês, foi bem difícil. Foi a adaptação da área rural para a área urbana, confesso que foi muito difícil para mim. Mas eu vim para vencer, eu vim para adquirir conhecimento, para conquistar realmente a terra que Deus me prometeu naquele dia. E aí, nesse período, eu fiquei sozinho, sem ninguém, sem minha família. Eu não tinha namorada, não estava casado e tal. E chegou no ano 2010, assim, 2008, eu já estava começando a ficar sozinho.
E aí eu orei a Deus, só eu sozinho, não tem para ninguém. Só eu e Deus sabia disso. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor coloque na minha vida uma companheira segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Aí eu orei a Deus nesse período, todos os dias eu orava, no período de um ano. E Deus não me respondeu. Quando deu exatamente um ano, eu estava de férias na empresa que eu trabalhava. E aí eu tinha um propósito assim. Eu tinha muitos familiares que moravam em Portugal, na Europa. Eu pensei, Deus, eu vou vender o que eu tenho. O pouco que eu tenho aqui, eu vou vender tudo. E vou pedir a situação de trabalho onde eu estou. Eu vou entrar em contato com esse meu familiar e vou embora para a Europa. E vou jogar um mochila nas costas e vou ver o que dá. Eu orei, Senhor, pelo jeito não quer que eu case, que eu tenha família, né? Não no sentido negativo, mas essa é a resposta, né? É assim, não é não. E eu vou de férias para a empresa com o intuito de pedir a solução. Quando eu cheguei no refeitório da empresa onde eu estava, eu olhei assim, nossa, o que é essa menina? Eu disse para o pessoal, o que é, cara? A menina tem um nome para ele, tá? Tem um setor ali e tal. Só que não que ninguém faz. Fiquei mais ali. Só que eu era um cara que tinha acesso ao escritório e tinha acesso a toda a documentação de todos os funcionários. E o que eu fiz? Fui atrás. Devido a uma situação que eu vou entrar em detalhes, eu tive uma decepção muito grande há 10 anos antes de tudo isso, a questão sentimental. E eu levei 10 anos para ser pulgado disso. Né? Eu lancei perdão para a pessoa, essa área errou em relação à minha vida, mas eu lancei perdão. Que me passou, a machucadura não ficou. Eu fui pedir nesse período de 10 anos para Deus tratar. Foi 10 anos que até onde aconteceu. E então, né? Essa aí, cativa, né? E eu relutando, né? Ainda estava no processo de cura e tal. E aí comecei a fazer mensagem com ela, comecei a conversar, né? Aí a gente saiu, foi assistir um filme, né? Falei, não vou nem pegar, não vou, né? Só quero conhecer se realmente é isso. E aí a gente foi, aí eu disse, agora eu vou investigar a vida dela, como eu tenho acesso a RH. Fui lá na RH, pensei, morou lá, nasceu em Pirentópolis, morou na região rural de Claudiranga, o pai é esse aqui, a mãe é essa, tinha lá, eu descobri que recentemente tinha uma avó, ela tinha falecido, tinha lá, tinha prestado conta para a empresa, né, vou testar de volta, tal, endereço, tal. E aí peguei minha moto e fui até o endereço. Eu tinha um capacete que era totalmente escuro, ninguém ia ver na cara. Peguei. Achei o endereço, fui lá. Realmente, é aqui que é o endereço. Cheguei, bati na porta e lá. Pronto, já achei. Aí tá. Aí começamos a conversar. Então. E aí a gente foi conversar. Começamos a sair, começamos uma amizade e tal. E a gente tem assim, a igreja que eu fazia parte, quando eu morava lá em Marçom, a gente tinha, não era uma regra, era uma orientação. Se você conhecesse alguém de dentro da sua igreja, ou alguém que você conhecesse, você tinha que ter um tempo de conhecer a pessoa, no sentido de você pode ter amizade, você pode conversar, mas não namoro. A gente chamava de um período de oração. Eu estava ciente, ela estava ciente, a minha liderança da igreja estava ciente. Né? E Deus responderia naquele período. Alguns fazendo 6 meses, outros 4 meses. Era uma orientação, não era uma cobrança, uma ordenança. Né? E isso passou a lá, né? Aqui era totalmente diferente. E na época eu falei com o pastor que era a minha liderança. Falei para ele, conheci a moça X, essa aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu quero que fique um período de 4 meses, orando a Deus para que Ele me confirme. Só que ela está ciente, ela não ciente disso. Meu pastor na época passou, porque eu tinha 30 e poucos anos. Né? Cara, você já está passando da validade, ele não falou isso, mas os olhos dele falavam tudo isso. Você já está passando da validade, ele está querendo escolher. E eu olhei. Como assim? Ele não falou nada disso, né? Mas eu li o olho dele para assim dizer isso. Né?
No sentido de você, vai ficar esse solteirão me enchendo o saco aqui, né? Não arrumou nada até hoje, né? Mas enfim, é os planos de Deus. E a gente conversou, entrou num consenso, tivemos esse período, foi um período assim que a gente orou, e Deus confirmou. Nos últimos meses Deus confirmou isso mesmo. E foi colocando algumas coisas assim. Ela pertencia a uma outra igreja cristã evangélica, né? Eu estava já na liderança. E eu falei para Deus, mais uma coisa aí. Se Deus fosse a gente, né? Se Deus é perfeito, né, cara? É tremendo. Eu falei, Senhor, eu quero que, já que o Senhor está confirmando para nós, eu não quero ir para a igreja dela. Não tenho nada contra a igreja dela. Né? Não tenho problema nenhum. Mas eu não quero ir para lá, eu quero ficar aqui. Mas eu não quero obrigar ela a nada. E aí um dia a gente conversou, tá, então o que a gente vai fazer e tal. E aí quando eu falei para ela, não, eu estou fazendo um curso na igreja onde eu faço parte, e quando terminar, eu vou para tua. Né? Eu não sei fazer nem muita força, Deus é tremendo, né? Tremendo e perfeito. E aí então, né, aconteceu que a gente teve nosso período de namoro, e eu, como eu já vinha com uma relação marcada, tudo eu ficava com a cabeça. Né? Não traição, não. Mas aí um dia eu fui visitar a família dela lá na região onde eu ali, na área rural. Eu fui para lá, e aí tinha uma menininha lá, igualzinha ela. Eu falei, ah, meu Deus, tem filho. Aí não era sobrinha dela, que era igualzinha e tal. E aí, beleza. E a gente marcou de casar. No fim de 2010, a gente marcou de casar. Aí meu pai teve um acidente. Meu pai acabou falecendo no dia. Meu pai foi um acidente no dia do ano, eu falo. E uns dias, 15 dias depois, ele acabou falecendo. E faleceu. Eu falei, puxa. E aí, no ano de 2011, a gente marcou de casar. Aí, marcamos todas as situação de casamento, e a vida mudou completamente. E 2 meses antes de casar, eu tive um acidente de moto. Eu acidentei na via vindo do Palmeiras para cá, bati na traseira de um caminhão, os ladrões roubaram um caminhão tanque de combustível, levaram o cavalinho e deixaram aqui no meio da rodovia, veio uma curva para São Paulo. Eu bati com tudo na meio da rodovia naquele caminhão. E o que aconteceu? Dessa parte até aqui, eu bati inteira na traseira do caminhão. Quando eu bati, eu voltei com tudo para trás. A moto foi embora para aquele lado. Eu voltei com tudo e caí embaixo do mundo, se pneu novo, ficou freio em cima da minha cabeça. Eu tive 4 cirurgias, fui para UTI, quase morri. E para voltar assim, o médico falou para mim, quando já estava consciente, né? Você deve esse fundo? Eu falei, não, nunca tive nenhum tipo de vício. Então, por isso você estava aí, senão você tinha morrido. Porque a minha responsabilidade se quebrar e entraram dentro do meu pulmão e fizeram assim. E aí eu fiquei muito mal, fiquei ruim, fiquei ali, nesses 2 meses antes do casamento, além do que afastado, né, sem receber nada, a organização me pagou, foi me pagar só em dezembro. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? O senhor me livrou da morte, agora eu preciso casar, os convites são todos assim, estão todos entregues. Tanto é que quando eu estava no hospital internado, foi assim, o pessoal que era meus convidados, né, supostos convidados, né? Olha, aqui eu convido. Ou você vai no meu casamento, ou você vai no meu velório. Porque a minha situação não era boa. Vamos chorar, vamos desespero. E eu falei assim, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Eu não tenho recurso agora. Eu não tinha onde morar. Eu não tinha dinheiro para bancar as despesas do casamento. E antes de tudo isso, a gente tinha conversado todas essas situações que aconteceram, teve mais coisas que aconteceram. Aí, nós tínhamos combinado nós dois que o nosso presente de casamento, nós tínhamos pedido para o pessoal nos dar em dinheiro, não com valor estipulado, com qualquer valor. Quem quisesse dar qualquer valor no nosso casamento, tinha uma conta de banco lá, tal. O pessoal já estava falar, tá bom, se quisesse, beleza, se não, tá, beleza também. Enfim, cara, em setembro, a gente já tinha saído do hospital, isso foi em agosto, né? Nosso casamento, quando eu saí em setembro, a gente começou a ver o que ia fazer. Cara, apareceu tanta gente, e a gente teve uma palavra num culto que estava na igreja, em novembro de 2010, que foi dito assim: vocês estão querendo casar, né? Estamos. Então Deus está falando aqui, né? Do Deus da palavra.
que vocês vão ser abençoados com pessoas que vão ajudar vocês, pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês nem conhecem. Esse é o legal. E aí, no mês de outubro, a gente estava com o casamento tudo alinhado. Tá? E agora? Cara, começou a aparecer gente tudo que é lado. Abençoando financeiramente, abençoando com serviço, abençoando com um monte de coisa. Né? A gente ganhou carro para não chegar, um landalzão preto, coisa mais bonita, entendeu? Casamos no campo, fizemos um casamento no campo. As pessoas nos abençoaram com dinheiro, com serviço, com muita coisa. Ganhei até poderio. Né? Uma pessoa disse assim para mim: eu quero abençoar vocês com a lua de mel. Então, vocês decidem uma coisa: ou vocês querem vir massagem ou com vista para o mar. Escolhi isso aí. Né? Aí eu peguei com vista para o mar. Né? Cara, e a gente foi muito abençoado. Deus falou muita coisa. E, cara, minha vida tem muita coisa para contar. Meu tempo já acabou aqui, eu não posso ficar falando mais. Né? Mas Deus é tremendo. E eu agradeço essa oportunidade, que parte do que muitas palavras que nós recebemos, eu sou motociclista, eu faço parte de um motoclube cristão, né? E assim, nós recebemos, depois de casado, uma palavra, que nós, através do motociclismo, nós seremos bênçãos na vida de pessoas. E aí, parte disso está acontecendo hoje. Né? Não tem moto aqui, não tem motoclube, só eu, né? Mas parte do que eu sou no lançamento está acontecendo hoje. Hoje eu agradeço pela vida do Beto, agradeço pela vida do Priscila, agradeço pela vida do Leandro, que nos abençoou nessa semana de cultura religiosa, porque isso aqui, cara, nos traz conhecimento. Não adianta querer estar com a cadeira vai abaixo. Você tem que ser cristão, evangélico, estar na igreja, você não presta. Não. Isso não funciona. Nós, como cristãos, aprendemos assim, que eu não convenço ninguém. Quem convence é aquilo que a senhora falou lá. O Espírito Santo. O Espírito Santo vai te convencer. E se nós estamos aqui, porque existe um propósito. Eu estou aqui porque existe um propósito. E porque Deus ele tem um propósito em nossas vidas, em nossa cidade, nós precisamos de diferença nessa cidade. Amém? Eu acredito que muitos de nós, em algum determinado momento da vida, nos perguntamos por que eu estou aqui. Qual é o propósito da minha existência, qual é o propósito da minha vida. E eu fiz essa pergunta também. Mas foi em Cristo que eu descobri o porquê eu estou aqui. Foi em Cristo que eu descobri qual é o propósito da minha vida. E Ele me deu um destino, né? Ele me amou quando nem eu mesma me amava. Né? E apesar de mim, Ele me amou. E nele eu descobri o propósito da minha vida. Né? E eu falo que é só Deus para fazer umas coisas meio loucas, né? Juntar, né, um roqueiro meio maluco, um motociclista, né, uma bailarina que gosta de música clássica, que gosta de silêncio, que gosta, né, da calmaria. E Deus faz essas coisas loucas, né? E o meu propósito, além de ser esposa dele, Deus tem me levado a muitos lugares através da arte. Hoje eu trabalho com arte, com balé, com teatro, além de fazer parte do motoclube. Deus tem me direcionado nessa área da arte. É onde eu consigo me expressar, é onde eu consigo falar sobre os meus sentimentos, é onde eu consigo falar sobre aquilo que eu acredito. E nós temos um trabalho hoje lá na igreja, onde nós fazemos parte, que é o projeto Fábrica de Talentos, onde nós oferecemos cursos de balé com valores mais acessíveis para as pessoas que muitas vezes não conseguem pagar uma academia mais conceituada, com valores mais altos, né? Mas eu falo que além de ensinar arte, o meu propósito é mostrar a beleza e a bondade através da arte. Então não é apenas uma técnica. Quando eu estou me expressando artisticamente, não é só uma técnica que eu estou ali fazendo um balé clássico, mas é expressar a verdade que eu acredito, é expressar a bondade, é expressar o amor, é expressar quem Cristo é na minha vida, aquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele tem feito dia
dia após dia na minha vida. Então, hoje, o nosso trabalho, nós temos um ateliê de costura, onde nós confeccionamos figurinos para parte artística, teatro, dança. Temos feito alguns trabalhos na cidade para várias escolas de dança. Então, além de eu estar no meio artístico, né, me expressando artisticamente, nós também temos essa empresa hoje que trabalha com isso, né? Então eu vejo como Deus vai conectando os dons, nossos talentos, para fazer algo que seja relevante na sociedade, que traga um benefício para a sociedade. Então, além de ensinar a arte, eu gosto também sempre de trazer esse propósito do porquê eu faço arte. Então, como eu falei, o meu propósito através da arte é levar a bondade e a beleza de Deus, né? Porque eu vejo que a arte, ela está na humanidade desde sempre. Basta a gente olhar para fora, basta a gente contemplar a natureza, contemplar a criação, que a gente vai ver que há muita beleza, muita arte naquilo que existe, né? Basta a gente olhar para aquilo que está do nosso lado, do nosso semelhante, para a gente ver a arte, para a gente ver a beleza. Esse é o meu propósito hoje, de levar, né, a beleza, de levar a arte, não só como uma forma técnica, mas também para poder abençoar e servir aquele que é o meu próximo, que está do meu lado. Obrigado, Cleverson, que era a pergunta que não quer acabar. Você não pensou em processar o Cleverson pela Lei Geral de Proteção de Dados? Porque, cara, eu tinha trabalhado, né? Podia pegar todas as informações, né? Eu convido agora Marco Aurélio, representante do Candomblé. Boa noite a todos. Vamos lá, Axé. Meu nome é Marco Aurélio Monteiro Pereira. Tenho quase 71 anos. Já passei os 70, já estou chegando nos 71. E quando apareceu essa oportunidade de dar um testemunho, eu gostei muito quando o Baba Alisson me convidou para falar em nome de Candomblé. Porque, na minha visão, hoje, o Candomblé é o coroamento de uma jornada espiritual que eu comecei a construir ainda menino. Eu venho de uma família que era, na década de 50, na década de 60, oh meu Deus, me desculpe, na década de 50, na década de 60, era uma família ligada a Umbanda. Minha família fazia parte, quando eu era pequeno, e as primeiras lembranças que eu tenho, eu correndo pelo terreiro, um terreiro ainda de chão de terra, perto do cemitério municipal, antigo terreiro do pai Gabriel, onde meu tio avô Abel e minha tia avó Rosa, um casal de portugueses que vieram adultos para o Brasil. Era lindo ver no terreiro de caboclo, era lindo ver os caboclos falarem um sotaque lusitano. E aquilo foi o meu primeiro contato com a espiritualidade. Aquele contato se prolongou de maneira intensa até meus 8 para 9 anos. Quando eu completei 8 anos, foi no mês de outubro de 63, meu pai foi transferido para a Sorga, que na época era um município que estava em fase de organização na região norte e noroeste do Paraná, terra de Citãozinho e de Chororó.
E em 64, quando houve um golpe militar, por questões políticas, meu pai era servidor público estadual, e a função dele era ajudar a implantar as estruturas dos municípios, na época da Exposição do Norte e tal, do Noroeste do Paraná. O golpe foi no dia 1º de abril, e no dia 3 de abril meu pai foi preso. E desapareceu, foi levado. Hoje a gente sabe que ele foi para o Sorocaba, onde ele ficou quase 3 meses preso, foi torturado. E isso eu estou colocando agora porque é uma coisa que impactou demais a minha vida, porque eu acabei virando homem da casa com 8 para 9 anos de idade. E depois, quando finalmente o pai foi solto, não havia nada contra ele, eu fui morar com meu avô em Guaratuba, onde eu fiquei até os 13 para 14 anos, quando nós mudamos para Curitiba e morávamos ali perto do Lago da Ordem. E eu tive um encontro espiritual. Nesse meio tempo, o pai tinha se afastado do terreiro, a mãe tinha se afastado do terreiro, estava todo mundo longe. E com 13 para 14 anos, eu tive um encontro espiritual muito forte. Quando um dia eu escalava no Pico Guarani, na Serra do Mar, e estava subindo de volta e caiu uma chuva muito grande. E eu me abriguei no pórtico da primeira igreja presbiteriana independente em Curitiba, e estava vendo um culto de jovens, adolescentes, e me convidaram para entrar. Eu entrei e fiquei, e acabei me integrando lá, até porque eu, por conta do problema de família, a gente era um tanto desterritorializado, só se vivendo naquele período, sabe, o grau de estigma que você tinha quando a ditadura te pegava, te prendia, a tua vida nunca mais era a mesma. E naquele dia eu entrei na igreja, eu tinha 14 anos, provavelmente, 15, e lá fiquei até os 17. A liderança da igreja me convidou para entrar no seminário. Eu fiz 2 anos e meio de seminário, no Seminário Teológico Batista do Paraná, em Curitiba, e depois eu tive a sorte, a bênção, o privilégio de ganhar uma bolsa para concluir meu curso no maior seminário batista do Brasil, o Seminário Batista do Rio de Janeiro, Seminário Batista do Sul do Rio de Janeiro, aonde eu fui, e quando estava fechando o meu último semestre do curso, eu acabei entrando em alguns atritos, até porque os batistas eram muito conservadores e naquela época havia um apoio muito forte, e eu acabei tendo a minha matrícula no último período ligado por razões muito mais ideológicas do que teológicas. E aquilo meio que estruturou a minha vida, porque minha vida estava estruturada já na igreja, no seminário, em tudo. E eu voltei e, passando um tempo, fiz vestibular, me formei em História, fiz mestrado em História, mas nessa altura eu estava longe da religião, de qualquer religião. Tive a minha formação acadêmica, até que eu concluí meu mestrado em 87, e em 89 eu tive o privilégio de passar no concurso para professor aqui na UFG, aqui em Ponta Grossa. Foi uma segunda ruptura gigantesca na minha vida, porque a primeira vez que eu entrei em Ponta Grossa foi para fazer extensão do concurso,
e a segunda para tomar posse depois, fazer o concurso e tomar posse quando eu fui aprovado. E eu cheguei aqui e acabei encontrando, nesse momento eu já tinha uma militância política, eu acabei substituindo a religião pela política, eu tinha uma militância política à esquerda bastante forte, eu sou um dos que tiveram o privilégio de fundar o Partido dos Trabalhadores, no comecinho da década de 80, mas nesse meio tempo eu acabei ficando muito amigo por conhecidos comuns de um pastor presbiteriano daqui, que acabou me despertando, eu acabei me formando na igreja em que ele era pastor, e eu voltei a concluir um curso de teologia, fui sagrado pastor e pastorei 18 anos e meio, quase 19 anos. Eu saí da igreja no final de 2018, novamente por razões mais ideológicas do que teológicas. Mas aquela saída pegou a minha vida de uma maneira muito complicada, porque eu havia conhecido uma moça, nós havíamos dado o tempo para ouvir a voz de Deus, etc. Havíamos casado, estávamos casados há 17 anos, quando eu saí da igreja e aquilo acabou gerando o fim do meu casamento. A família da minha moça, da minha ex-mulher, era muito tradicional e não admitia alguém fora da igreja. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Porque naquele momento eu estive talvez na maior crise da minha idade adulta. Era um momento onde o Brasil tomava um novo rumo e eu estava desarregado, e quem sabe o que foi o começo de 20, 18, o começo de 19, para quem era de uma vertente mais progressista do Brasil, sabe como esse desarregamento foi profundo. Eu estava numa crise de fé muito grande e, naquele momento, quem me acolheu foi a Umbanda. Foi quando eu conheci o terreiro Luz do Chum, da Mãe Nícia, a quem eu tenho uma profunda gratidão, independente de nossos caminhos terem tomado os outros rumos. E lá eu fui acolhido. Comecei a me desenvolver espiritualmente. No final do meu tempo lá, havia uma indicação de minha elevação a Pai Santo. E depois que, por uma série de razões que dizem respeito à vida interna do terreiro, que não é o caso de comentar aqui, eu acabei me afastando de lá. Fui acolhido por uma outra ex-filha da casa, a Ana Linda, da venda de Umbanda e Caridade, Pai Cipriano. E lá eu fiz a minha confirmação, fiz a minha elevação a Pai de Santo, há 3 para 4 anos já, e tenho desenvolvido a minha ação na Umbanda. A Anita, por razões familiares, ela teve que suspender por um tempo a ação do seu terreiro, e eu fui acolhido no início do projeto do Babá Alisson Mancerim, do Axé Guru, que é o primeiro Babá que está implementando um trabalho de Umbanda lá também, e a quem eu tenho o privilégio de ajudar e de me desenvolver até agora. Este ano, na festa de Ogum, no dia de Ogum, o terreiro teve foi uma cerimônia de candomblé,
Balaco é o nome da cerimônia. Um oro, que é uma cerimônia fechada do candomblé, em homenagem ao Ogum, não é uma cerimônia aberta. E nessa cerimônia, Ayá, eu sou filho de Xangô Ayá, Xangô velho, mas o orixá Ayá do candomblé me chamou para ele e, como dizem no candomblé, eu acabei rolando um santo. E eu disse, não, deixa eu terminar. O caso, deixa eu terminar o vídeo. Tá? Eu acabei rolando um santo e já estamos começando os preparativos para eu deitar, para fazer a camarinha e fazer a minha feitura de santo como filho de Ayá no candomblé. Então, eu estou dando testemunho pelo candomblé de alguém que ainda nem é filho de santo, mas que vê no candomblé o culminar, o ponto mais alto da minha busca espiritual. Eu tenho uma busca espiritual que me inquietou dos 6 anos para cá. Eu passei por vários lugares, comecei na Umbanda, fui para a igreja evangélica, voltei para a Umbanda e eu acho que quando o meu santo me chama, é porque finalmente a minha idade eu creio que não importa, eu estou pronto para poder servir, porque ele me escolheu e não eu escolhi. Os que não são de candomblé, a festa de Ogum é feita para o orixá Ogum. Tá? E o santo que me bolou, o santo que me deu o bolo, é Ayá, que é um outro orixá que não fazia parte dessa festa. E ali ele me escolheu, e ali a comunidade de fé me reconheceu, e eu estou completando essa trajetória. Por que eu quis dar esse testemunho? Por algumas coisas que eu acho extremamente relevantes, eu já estou encerrando. Tá? A primeira delas é que a vida da gente é um eterno aprendizado. Aquele menino, filho de uma mãe que incorporava uma cabocla jurema e fazia as garrafadas, as ervas, a parte de medicina no terreiro, que essas ervas me fascinam demais até hoje, passou por uma trajetória onde ele aprendeu a respeitar o sagrado. Esse aprendizado foi um aprendizado, às vezes, literalmente doído dentro do terreiro que a gente atravessava, e naquela época as coisas não eram tão politicamente corretas, às vezes vinha uma varinha para botar a gente no rumo certo. Essa pessoa passou 20 anos praticamente da vida como pastor evangélico, primeiro na igreja presbiteriana do Brasil, depois na igreja evangélica reformada, os holandeses aqui de Carambeí, de Caxolanda, essas coisas, e nesses 20 anos eu aprendi a servir. Eu aprendi a quebrar o meu ego, porque, como diz a palavra de Deus, já não era mais eu que vivia, mas Cristo quem vivia em mim. Embora a concepção de Cristo é plural, e em determinado momento a minha era uma, a igreja era outra, e para não causar escândalo na igreja, eu optei por eu saí. Retornei à Umbanda, onde eu descobri a vivência, a epifania do sagrado, a presença do sagrado, literalmente dentro das minhas vidas. Eu achava que nunca seria capaz de incorporar nenhuma entidade. A Umbanda trabalha com incorporação de entidades. De repente as entidades diziam, vem aqui, eu quero você. E devagarzinho eu pude servir de cavalo, de médium para as entidades, trabalho que eu desenvolvo até hoje. E eu acho que agora cheguei num lugar onde
eu posso ter clareza e consciência da beleza que é quando você se abre para a espiritualidade e consegue compreender a importância, e aqui eu fecho a minha fala, a importância de não escolher, mas de ser escolhido pelo orixá para ser filho e trabalhar na causa dele. Então eu queria trazer esse testemunho, porque às vezes nós vivemos hoje, principalmente nas religiões de matriz africana, alguns mitos, quando a coisa é simples. Não somos nós. Lembra? Não é o meu orixá, não é a minha entidade. Eu que sou dele. E é ele quem me escolhe, e é ele quem me deita, e é ele quem me põe para trabalhar quando ele acha que é assim que deve ser. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês e obrigado pela paciência. Obrigado, professor. Eu convido agora a representante da Seixonie, Rosemary. Mãe! Boa noite a todos. Como falou, meu nome é Rosemary. Eu faço parte da Seitonoye há 35 anos que eu conheço a Seitonoye. Seitonoye quer dizer lar do progredir infinito. Seitonoye é uma filosofia, mas também pode ser uma religião. Eu tenho ela como minha religião. A minha formação foi católica, mas quando eu conheci a Seitonoye, foi onde eu aprendi realmente o que é o agradecer. A Seitonoye é uma religião sectária, isso que me encantou também, porque eu posso ir a qualquer tempo sem ter aquela ideia de que eu estou pecando, de que eu estou traindo a minha religião. Então, ela está aberta para todas as pessoas e ela não me impede de eu ir participar de um centro de terreiro, de eu ir numa igreja evangélica, porque ela parte do princípio que todas as religiões são boas, porque todas levam a um único caminho: amor, perdão, caridade, humildade. Depois que eu conheci Seitonoye, eu só tenho a agradecer. Quando eu conheci a Seitonoye, eu tinha uma doença que, fenomenicamente, fala que não tem cura, que é o hipertireoidismo. E aí, eu praticando a Seitonoye, com as leituras dos livros que a gente tem, com as práticas que dentro da Seitonoye, a gente reverencia as nossas raízes, os nossos antepassados. Aprendi a meditação Shinsokan, que é um momento que a gente tem para se encontrar com Deus. Mas que Deus é esse? É o Deus que está dentro de mim, que está dentro de cada um de nós. Porque nós somos filhos de Deus. E isso eu aprendi dentro da Seitonoye, que todos nós somos filhos de Deus. Eu tomava 9 comprimidos diariamente. 3 comprimidos de manhã, 3 comprimidos à tarde, 3 comprimidos à noite. E depois que eu comecei a pôr em prática os ensinamentos da Seitonoye, eu me curei. Essa é uma das graças que eu recebi. Sou uma pessoa realizada, extremamente próspera. Porque quando a gente se reconhece como filho de Deus, nós sabemos que a prosperidade não é a matéria, e sim aquilo que a gente carrega dentro de si. Carrega esse cordão aqui direto, e é nesse cordão aqui que eu fico agradecendo. Agradeço a Deus, agradeço aos meus antepassados, agradeço aos meus familiares,
Agradeço aos meus colegas de trabalho. Então, a Seitianoye, ela é uma religião muito simples, só que existe uma grande diferença entre o ser Seitianoye e estar no Seitianoye. Então, essa é uma diferença. A gente tem umas revistas ali que a gente deixou para doação. Quem quiser pode levar, vai conhecer um pouquinho mais da nossa literatura. Seitianoye é uma religião nova, ela não tem 100 anos, ela é de 1930, então ela é uma religião nova. Temos a nossa igreja ali na Professora Isaura Torres Cruz, temos atividades às terça-feira à noite, que é uma reunião de estudo, que as pessoas podem ir lá, estudar e interagir com o preletor, que é o orientador. Na Seitianoye, nós somos preletores. Hoje eu sou preletora há 29 anos, mas eu estou engatinhando, porque a cada dia que a gente participa dos encontros, a gente aprende um pouco mais. Então, as nossas reuniões é às terça-feira à noite, às quinta-feira à tarde também, é uma reunião de estudo, e aos domingos, que nós temos todos os domingos, inclusive a gente segue fielmente a programação da Sede Central, que nós temos uma página, e ali tem toda a programação do domingo. Estão todos convidados. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Já participamos de outros encontros, né? Mas esse ano realmente é um ano que está tendo esse testemunho. E agradeço a cada um de vocês aqui, né? Porque todos somos um, né? Cada um levando a palavra na sua fé. Eu agradeço e estamos de portas abertas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, dona Rosemary. Eu convido agora o Nicolas e a Renata, que são representantes da Umbanda. Boa noite. Primeiro, é uma honra estar aqui e uma honra representar a Casa Pai José de Aruanda. Então, nós estamos falando do tema da fé, então nós já falamos em conexão, em caminho, em trajetória, e o terreiro de Umbanda me trouxe tudo isso. Uma das primeiras coisas que ele me concedeu foi a conexão comigo mesma, através do momento da fé. Então, a Umbanda me trouxe um resgate, um olhar para mim, através da minha ancestralidade, através do conhecimento da nossa matriz africana, dos nossos povos originários. Então, a minha fé ela é desenvolvida dentro do terreiro diariamente, através do nosso fundamento, através do trabalho que é desenvolvido lá, através da nossa ética, da nossa disciplina, da nossa entrega. A Umbanda nos traz tudo isso. Ela trabalha com um dos primeiros fundamentos nossos, é a caridade. Então, ela faz a gente olhar para o outro sem julgamento. Então, a Umbanda, ela me traz o olhar para o outro sem julgar. O se doar ao outro é uma doação. E isso exige entrega, exige disciplina. Então, a Umbanda me traz essa resiliência, me traz esse olhar para mim, para poder olhar para o outro. Então, eu tenho trazido muitas coisas, muitos benefícios, muito axé, muita energia, através da conexão com os elementos da natureza, que são os nossos orixás, através do conhecimento, dos ensinamentos dos nossos guias espirituais, das nossas entidades. Então, a Umbanda me traz essa conexão com o mundo, com a espiritualidade, através de todo o conhecimento que a nossa família do axé, dos nossos dirigentes, do nosso pai Osley, da nossa mãe Miriel, da nossa mãe Alana, da nossa Corimba, da força do nosso canto,
Então, através de todo o fundamento que eu encontrei dentro da Umbanda, eu consigo a minha conexão. Eu entendo que eu não estou sozinha, eu não ando só. Que dentro da Umbanda, eu sempre tenho a minha espiritualidade, a minha força. E lá eu renovo, é onde eu encontro essa conexão com a força, com a fé. Eu vou passar então a voz, eu agradeço a oportunidade e vou passar ao Nicolas. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com a Renata, representando o terreiro do Pai Wesley, da Mãe Gel, da Mãe Alana, podendo contar aqui o meu relato, o meu testemunho, que eu conheci a Umbanda em 2023, quando eu fui junto com a minha mãe pela primeira vez no terreiro. A gente veio da ICP, que é uma igreja evangélica. Eu já participei também da igreja católica, minha família por parte de pai inteira é católica. E a gente, claro, antes de conhecer a Umbanda, a gente tem aquele preconceito, aquele julgamento. E daí a minha mãe, ela já frequentava, já fazia umas 4 dias, daí ela me convidou, acabei indo e eu encontrei uma conexão que eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum, assim, né? Me senti muito acolhido quando entrei, de fato, na corrente, no terreiro. Eu me senti parte de uma família ali, com o Pai Wesley, com a Mãe Miguel, com a Mãe Alana, e sou muito feliz na religião. Ficar bem nervoso, mas é isso que eu queria contar. Fico muito agradecido pelo convite, de poder contar mais sobre a minha fé aqui também. Muito sobre o que a Renata própria já falou, eu também levo para mim. E é isso, só agradecer ao Pai Wesley, Mãe Miguel, a Mãe Alana e a todos que vieram prestigiar. Achei lindo aqui o evento, o relato de cada um, do pessoal aqui, dali, o pessoal até que já foi embora, achei incrível. E isso é sempre bom, a gente escutar dos outros, conhecer outras fés, né? A gente não julgar o outro, né? Agora, fico muito agradecido. Acho que a Renata, não sei se ela vai querer falar mais alguma coisa. Então, boa noite. E a gente faz um convite a todos a conhecer a Casa Paz José de Aloanda, às sextas-feiras, às 19h30. E desejo a todos muito axé, muita energia. Obrigada, boa noite. Obrigado, pessoal. Vamos ao último relato de fé da noite. O pessoal do xamanismo, infelizmente, não conseguiu estar presente. Eu convido agora o André Luiz, que faz um relato de fé, representando a igreja Casa de Honra. E depois eu acho que eu quero fazer um relato de fé também. Posso? Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Como o secretário falou, meu nome é André Luiz Fernandes Marques, tenho 46 anos, sou casado com aquela moça linda, minha Sueli, há 7 anos, sou cristão, sou pai da Ana Luísa, da Raíssa, do Fábio, da Ana Clara, da Cauã e do Gabriel. 6 filhos. Sou filho da Dona Vera, somos em 5 irmãos. Trabalho aqui na BRF, aqui em Ponta Grossa, com usinagem. Sigo a igreja local, né, a igreja Casa de Honra, no Sabará, onde fazemos parte como líderes de mesa, né, de célula, de pequeno grupo, enfim, né, cada um dá um nome, né, e a gente faz parte desse ministério. Também faço parte do Ministério de Artes lá na igreja, através do teatro. Inclusive amanhã eu vou estar apresentando um teatro aqui. E por que eu estou falando tudo isso, né? Essa é a minha identidade hoje. Essa é a minha identidade hoje. Porém, nem sempre foi assim. Há 8 anos atrás, essa identidade que eu tenho hoje, ela foi totalmente manchada devido às minhas próprias escolhas erradas. Durante 10 anos da minha vida, depois de uma decisão errada, eu acabei me envolvendo com as drogas. E me envolvendo com as drogas, me envolvi também com um crime.
Durante 10 anos eu fui totalmente perdido, viciado no crack. Morei nas ruas por 3 anos. E por causa do vício me levou a cometer alguns crimes, furtos, aonde me trouxe algumas consequências, como prisões. Levei 3 tiros também em 2013, quase perdi a minha vida. Até hoje eu carrego ainda um chumbo aqui na minha cintura e um outro aqui no fêmur. E foram 10 anos de sofrimento, de dor, aonde eu fui perdendo a fé, fui perdendo a esperança de um dia poder mudar de vida. Fui motivo de tristeza para minha mãe, motivo de tristeza para os meus irmãos, para os meus filhos, para os amigos. Só que em 2018, algo acontece na minha vida. No momento onde eu olhei para mim e falei, cara, não tem mais jeito, eu vou morrer assim. Para mim não tem mais jeito. Por causa do vício, eu abandonei meus filhos, abandonei família, abandonei tudo. Eu sou natural de Curitiba. Em Curitiba eu morei 38 anos no mesmo bairro. Então eu saí também do bairro onde eu morava, comecei a frequentar outros bairros, favelas. E em 2018, num desespero, eu fui para lá em Londrina, para tentar uma última mudança de vida. Porém, lá em Londrina, 2 meses depois, eu estava usando drogas de novo, roubando de novo e sofrendo de novo. Mas aonde a fé ela reacende, aonde vai de encontro a tudo que foi falado até aqui, foi legal, porque se a gente perceber, todas as religiões que passaram por aqui, que comentaram algo, se define numa palavra: amor, reconexão, recomeço. E foi esse amor que me alcançou. Não tem como falar de amor e não falar da pessoa de Jesus. Também foi falado aqui que somos todos filhos do mesmo Pai. E quando a gente entende que existe uma paternidade em Deus, existe uma paternidade em Jesus, eu que não tive essa paternidade biológica, meu pai, ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Então, durante toda a minha vida, quando se falava em paternidade, em Deus que é Pai, isso feria meu coração. Porque antes das drogas, até 2007, eu já tinha tido uma experiência com a religião, com a fé. Porém, era uma experiência sem raiz, sem entrega. Estava lá envolvido porque era legal, mas não tinha nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade. Então, para resumir, foram 10 anos de sofrimento, apontando, pisando na bola pra caramba, errando, ferindo as pessoas. Assim como eu também sofria, também vi muitas pessoas sofrerem. E até algum tempo atrás, ainda as consequências de tudo que eu fiz de errado. Dia 18 de julho do mês passado, eu estava de tornozeleira eletrônica por um crime que eu cometi em 2014. E as consequências vêm agora. Então, não é porque a gente muda de vida que então esqueceu tudo que o cara fez de errado, não. Desde a semeadura, eu plantei, eu vou colher. Mas o bom é poder colher, mas ter aprendido com tudo isso. E hoje o cara que, há 8 anos atrás, era motivo de vergonha, de tristeza, não era uma boa influência para ninguém. Hoje a gente tem um projeto social através da escolinha de futebol, onde a gente atende 130 crianças e adolescentes. Então, depois que me conectei com a fé, eu entendi esse amor, amor ao próximo. O cara que realizava as pessoas, a gente ajuda pessoas, a gente cuida de pessoas também. Eu faço capelania, eu sou capelão também. E aquilo que ele fez sofrer por tanto tempo, hoje a gente tenta levar uma palavra de esperança, para as pessoas que estão passando por isso, para a dependência química, famílias que estão passando por isso, possam entender que existe sim uma saída. Então, tudo isso depois que eu entendi, que aquilo que era um vazio, que eu procurava preencher com drogas, preencher com crimes, preencher muitas vezes até com relacionamentos errados. Hoje eu posso ser preenchido com a fé e essa fé que
que eu exerço, que eu professo, é o tamanho do vazio que eu carregava. Isso é precioso demais. Poder entender que eu não preciso mais ser escravo. E fruto dessa decisão que eu tomei há 8 anos atrás, onde o amor me encontra, eu chego num lugar onde eu esperava dedos apontados, e em vez de dedos apontados, eu encontro braços abertos e me acolhem. Tem um fruto, e o fruto disso é um livro que eu lancei no dia 27 de junho, que tem o nome da escravidão à liberdade, onde aqui eu conto um pouco, mais profundo, de todo o antes, o durante e o depois de tudo que a gente sofreu por causa das drogas. Então, até a gente trouxe alguns exemplares, de repente, se quiser saber um pouco mais da história, se tem alguém na sua família que está passando pela dependência química, ou algum amigo, eu acredito que esse livro é uma ferramenta muito interessante, que pode ajudar essa pessoa a achar uma saída, de repente, avivar a esperança e principalmente a fé. Tá? Muito importante a gente entender que amar ao próximo, quando a Bíblia fala em amar ao próximo, não está dizendo se ele for da mesma fé que a sua, se ele for da mesma religião, se ele for do mesmo bairro, se ele for da mesma cidade, não. É amar ao próximo. E aqui nós somos em vários próximos. Então eu não conheço a grande maioria aqui, mas posso dizer com toda certeza que já amo vocês, e se eu puder fazer algo para impactar, para ajudar a vida de vocês, a gente está aí à disposição, porque não é sobre uma religião, mas é sobre um Pai. O reino dos céus é formado de pais e filhos. Então, sou muito feliz porque poder impactar a sociedade, depois que a gente entende a fé e exerce essa fé. Não adianta só entender a fé, entender o amor, mas não exercer. Então, é interessante que enquanto as pessoas vêm falando aqui, no meu tempo de drogadição, por diversas vezes, a Umbanda matou a minha fome, o André foi o abraço que eu precisava, o catolicismo foi um bom amigo, o Evangelho foi a paternidade que eu precisava. Então, como discriminar? Como dizer que você é errado e eu sou certo? Como não estender a mão? Se eu pude experimentar tudo isso através do amor. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Estou muito feliz pela oportunidade. Um pouco nervoso também, porque há 8 anos atrás eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo esse momento. Há 8 anos atrás eu nunca imaginei que eu poderia escrever um livro. Querer gostar de ler, eu gostava e poder escrever. E hoje poder ser uma ferramenta para poder impactar a vida de alguém, isso é um motivo de muita alegria. Então, deixo um abraço para cada um de vocês, e tudo de melhor para cada um de vocês, da maneira como cada um aqui entende a fé, professa a fé, e possa alcançar, impactar e transformar vidas através daquilo que tem transformado a vida de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Belíssimo relato. Pessoal, encerramos as nossas classes. Eu me senti tocado, eu me senti no dever. Eu peguei muito com a minha fé. Inclusive, o objetivo da nossa cultura religiosa, a fé e a devoção, veio da nossa equipe na Secretaria de Cultura. E de relatos que vocês nos trouxeram, Ana, de preconceito, que vocês evangélicos nos trouxeram, de terem sofrido preconceito, de católicos que nos trouxeram, que a gente sofrido preconceito. O objetivo aqui é exatamente esse, contar, e eu acho que essa noite foi a mais bonita, ao meu ver, porque a gente viu essas conexões, O meu relato é muito simples. Eu briguei muito com a minha fé e eu deixei de acreditar em tudo, pastor. E uma fase difícil, eu sou muito chorão, eu estava chorando. E uma fase difícil na minha vida, eu resolvi morar em Tibagi. Eu larguei tudo numa empresa bem sucedida em Curitiba, tranquilidade de morar num ótimo apartamento em Curitiba, e eu quis morar de frente para o rio. Porque vocês aqui vão ter uma visão, vocês vão ter outra. Eu quis morar de frente para o rio, e dentro do barulho do rio. E eu fiquei questionando Deus.
Naquele tempo, morar numa cidade de 20 mil habitantes é fantástico, porque o teu dia rende as 24 horas. E um belo dia eu resolvi brigar mais ainda com a minha fé. Deixar de acreditar em tudo, né? Com a história de noites estreladas, que Van Gogh dizia que se você quer acreditar em Deus, saia para ver as estrelas à noite. Por uma total ironia do destino, eu sou arquiteto e eu recebi um convite para ser voluntário no projeto de ampliação de uma casa-lar. E eu falei para o presidente da casa-lar que eu iria, mas eu não queria ver nenhuma criança, que aquilo ia me fazer mal para uma criança. E ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai às 3 da tarde, que as crianças estão na escola. Eu cheguei na escola, na casa-lar, e tinha um menino que não tinha ido para a aula. Eu olhei aquele menino e falei, esse menino é meu filho. Eu tinha certeza absoluta, já não me ouviu contando essa história. Eu tinha certeza absoluta, eu falei, esse menino é meu filho. E eu ouvi uma voz, que não sei se estava aqui, se estava na frente, se estava atrás, porque eu nunca fui seguidor de nenhuma religião da minha família, era bem religiosa, mas eu não era seguidor. E eu cheguei em casa e eu fiquei horas pensando naquilo. Esse menino é meu filho, esse menino é meu filho. Passada uma semana, eu fui levar o projeto na casa lá, sem que eu tivesse falado qualquer coisa com esse menino. Ele olhou para mim e falou, oi, eu sou seu filho. Eu fui no fórum me disseram que eu tinha que entrar em todo um processo de adoção, que é super complexo. Esse menino tinha 5 anos de idade, e eu precisaria entrar numa habilitação, fazer um curso em Ponta Grossa. Em Tibagi não tinha curso, então eu tinha que ir toda semana para Ponta Grossa, até que saísse a minha habilitação, mas o juiz do despacho já imediatamente comunicou. Infelizmente, ou felizmente, esse menino tem 5 famílias na frente de vocês. Tem 5 famílias que seguem o cadastro, né? Segue uma ordem. E Deus me disse, não tem problema. Saiu a minha habilitação, isso foi em dezembro. Esse menino foi para a primeira família, e ele voltou da primeira família, ele foi para a segunda família, e ele voltou. A terceira família foi outra ironia do destino, era uma vizinha de muro, encostado na minha casa. Eu não queria no meu quintal, porque eu tinha medo de escutar a voz desse menino brincando no fundo. E ele não ficou com essa família, ele foi para a quarta família, e na quinta família estávamos nós. 2 detalhes importantes. Para quem não sabe, uma criança que passa pela adoção pode ter um nome alterado. O nome antigo não tem uma causa, mas no dia dos pais, ele chegou na minha casa. E ele olhou para mim e falou, eu quero mudar meu nome. Eu falei, que nome você quer? Ele falou, Samuel. Alguém sabe o que significa Samuel? Presente de Deus. Assim nós encerramos essa noite de Relatos de Fé. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Contem com a Secretaria de Cultura nessa luta pelo combate à ignorância, pelo seu lugar ao sol, e para que todas as fés, religiões e denominações sejam sempre respeitadas. Boa noite. Obrigado.